Bem-vindo ao canal Olhando o Mundo com a Sociologia. Chegamos na última semana de leitura do PET 2 de Sociologia. No vídeo dessa semana, conversaremos sobre ideologia, um conceito muito falado ultimamente, sobretudo envolvendo política e também educação. A palavra circulou tanto nos últimos tempos que virou até xingamento. Fulano é muito ideológico, doutrinação ideológica, ala ideológica do governo. O termo foi tão utilizado que parece ter se esvaziado de sentido. É tudo e nada ao mesmo tempo. Nessa aula, vamos restaurar um pouco o sentido desse conceito para a sociologia. Bora ler então o PET 2 da Sociologia, semana 6? Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se as nossas aulas estão te ajudando, deixa seu like, ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais estudantes. Bora lá? Vem comigo! Um dos sentidos mais comuns de ideologia é o de conjunto de ideias e valores que orientam nossas opiniões, pensamentos e ações. Quando falamos que temos uma ideologia, estamos falando das coisas em que acreditamos, das nossas convicções. Raramente estamos sós nas coisas em que acreditamos. Fazemos parte de grupos, onde há pessoas que pensam como a gente, têm opiniões parecidas com as nossas, lutam pelas mesmas causas. Nas redes sociais, esses grupos podem ser chamados de bolhas, por exemplo. Na maioria das vezes, não nos damos conta de que o que pensamos e fazemos é de acordo com uma ideologia, ou até mesmo mais de uma. Quando defendemos uma ideia, um interesse, uma vontade e até mesmo um sentimento, não nos damos conta de que isso ocorre em função de uma força maior, da qual somos apenas condutores. Muitas dessas ideias que defendemos já existiam antes de nascermos. Soa familiar? É porque ideologia e cultura são muito próximos. Muito do que acreditamos, valorizamos e fazemos, aprendemos com nossa cultura no processo de socialização. Você se lembra disso? Religião, ciência, economia, política, todas possuem dentro de si várias ideologias. Na Guerra Fria, por exemplo, havia o confronto entre duas grandes ideologias políticas e econômicas, o capitalismo e o comunismo. O capitalismo defendia ideias como o individualismo e a propriedade privada, e o comunismo, ideias como a criação de uma sociedade igualitária, sem a existência da propriedade privada e classes sociais. As noções de ideologia da sociologia não estão assim tão distantes da noção do senso comum. É um conjunto de ideias e valores que orientam nossas opiniões, pensamentos e ações. Sim, mas vamos ver como dois importantes pensadores compreendem a ideologia. Para Karl Marx, por exemplo, a ideologia predominante em uma sociedade em determinada época é definida pelas classes dominantes, pela elite. Para ele, só é possível entender as ideias dominantes de uma época analisando as relações de poder e dominação entre senhores e escravos, reis e súditos, patrões e empregados. Na visão de Marx, quem domina os meios de produção de uma sociedade, as terras, as ferramentas, as fábricas, as tecnologias, domina também a ideologia dessa sociedade, as ideias políticas, morais, religiosas, os valores e as leis que a ordenam. Como isso acontece? Bom, a classe que domina economicamente é também a que controla os meios de comunicação, o sistema educacional, as instituições religiosas e também o próprio Estado e suas polícias. Dessa forma, ela produz e faz circular por entre as pessoas de todas as classes dominadas, ou seja, pelo senso comum, as ideias que correspondem aos seus interesses, a ideologia dominante. Com Marx, o conceito de ideologia deixa de ser apenas um conjunto de ideias que coexistem na sociedade e passa a ser um conjunto de ideias que servem para assegurar a permanência da classe dominante no poder. Por meio da ideologia, no sentido de Marx, os interesses da classe dominante se transformam nos interesses de toda a sociedade e constituem a ideologia de uma época. Quando a classe burguesa derrotou os reis absolutistas, lá no final do século XVIII, o Estado absolutista foi substituído pelo Estado liberal, sobre o qual vivemos até hoje. A ideologia da classe burguesa, o liberalismo econômico, passou a imperar na sociedade defendendo a ideia de liberdade,
mesmo que essa liberdade seja apenas para uma parcela pequena da população, aqueles que não são explorados, a classe dominante. Assim, as novas leis legitimaram a propriedade privada e atribuíram à polícia a função de protegê-la e reprimir possíveis revoltas daqueles que pouco ou nada têm. O próprio valor do trabalho pode ser visto como ideologia no sentido de Marx, uma vez que ideias são criadas pela classe dominante para que trabalhadores vejam o trabalho livre como algo positivo, que dignifica e enobrece, e não percebam a sua condição de explorados, o que contribui para a manutenção dos privilégios dos patrões. Nesse sentido, a ideologia pode construir representações falsas da realidade, gerando uma falsa consciência dos trabalhadores, submetendo-os mais ainda aos patrões por meio da propagação de ideias que levam ao conformismo e a comportamentos que não atendem próprios interesses do trabalhador, interesses como remuneração e condições de trabalho dignos, por exemplo. Já Antônio Gramsci promoveu uma outra mudança na noção de ideologia, um acréscimo. Para ele, os trabalhadores não são apenas submetidos a uma ideologia dominante que os torna conformados com a exploração, como pensou Marx. As classes dominadas também possuem um conjunto de ideias próprias, que circulam no seu próprio grupo, fruto de sua própria experiência no mundo, uma visão de mundo própria, ou seja, uma ideologia. Nesse sentido, as ideologias são visões de mundo compartilhadas dentro de um grupo social e faz parte da cultura desses grupos. Assim, no processo de dominação de uma classe pela outra, não haveria apenas a imposição da ideologia dominante, mas a disputa sobre a influência ideológica preponderante de um grupo ou classe, a influência de suas ideias sobre outros. A esse processo de dominação, que não acontece pelas armas, mas pela capacidade de convencimento, se dá o nome de hegemonia. Há na sociedade uma disputa pela hegemonia, uma disputa pelo convencimento das pessoas, ou seja, sobre o controle de quais ideias e valores circulam pelo senso comum. Uma disputa pela influência cultural. Quais valores e ideias devem imperar? Gramsci defendia a necessidade de tornar a visão de mundo da classe trabalhadora coerente e unificada, para que ela conseguisse disputar pela hegemonia da sociedade e promover a transformação social que atendesse seus interesses e suas necessidades. As ideias da classe dominante se tornam hegemônicas quando ela consegue convencer a maioria das pessoas dominadas a defendê-las. Quando os meios de comunicação de massa, a famosa mídia, como TV, rádio, jornais, redes sociais, são propriedade da classe dominante, isso ajuda na disputa pela hegemonia, que tende a nos convencer justamente por estar diariamente dentro das nossas casas. Por isso se fala em mídia hegemônica. Apesar de a mídia ser hegemônica, não se pode dizer que existe uma manipulação total, pois isso significaria declarar que as pessoas não pensam e apenas absorvem e reproduzem automaticamente o que leem, ouvem e veem. É verdade que muita gente tenta reproduzir informações que recebem da televisão, do rádio ou do grupo de Zap, mas a maioria seleciona o que recebe, filtra e reelabora as informações. Além disso, nem todos acessam as mesmas mídias e nem recebem as mesmas informações. A leitura dessa semana foi muito importante para a gente aprender que no nosso cotidiano, quando a gente se relaciona com as pessoas, expressamos por meio de ações, palavras e sentimentos uma série de elementos ideológicos que a gente aprende desde que nasce com a nossa cultura. Por isso, não existe neutralidade ideológica. Seremos sempre influenciados pelas ideias que circulam pela sociedade. Onde há sociedade, há cultura, e onde há cultura, há ideologia. Ao analisar a cultura e a ideologia, percebemos que não se pode utilizar esses dois conceitos separadamente, pois há uma profunda relação entre eles, sobretudo no que diz respeito ao processo de dominação em sociedades capitalistas como a nossa. Vamos às atividades? Questão número 1. Com base nos seus conhecimentos sobre o termo ideologia, considere as afirmativas a seguir. 1. Trata-se de um conjunto de ideias, valores ou crenças que orientam a percepção e o comportamento dos indivíduos sobre diversos assuntos ou aspectos sociais e políticos. Correto! Vimos que ideologia é exatamente isso. 2.
Na perspectiva marxista, a ideologia é um conceito que denota falsa consciência, uma crença mistificante que é socialmente determinada e que se presta a estabilizar a ordem social vigente em benefício das classes dominantes. Correto. Para Marx, os interesses da classe dominante se transformam nos interesses de toda a sociedade e constituem a ideologia de uma época. 3. A ideologia consiste em ideias explícitas, fruto da reflexão coletiva e, portanto, internalizadas por todos os indivíduos, sem possibilidade de se romper com seus pressupostos. Errada, gente. A ideologia muitas das vezes se apresenta implicitamente, além de ser possível também romper com seus pressupostos. 4. A ideologia pode ser usada para manipular, direcionar ou limitar a visão das pessoas sobre determinado assunto ou questão. Correto. Na medida que a ideologia orienta a percepção e o conhecimento dos indivíduos, ela pode ser utilizada para a manipulação das pessoas. Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas. A. 1 e 2, B. 1, 2 e 3, C. 1, 2 e 4, D. 2 e 4, E. 2, 3 e 4. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, que apresenta as afirmativas 1, 2 e 4. Questão número 2. A filosofia e a sociologia são disciplinas que promovem uma reflexão crítica sobre os mais variados temas, particularmente o da ideologia. Partindo de uma análise crítica e utilizando o conceito de ideologia desenvolvido por Marx e por outros pensadores, é correto afirmar que o cartoon A. Revela que, independentemente dos indivíduos e das classes sociais, todos pertencemos ao povo brasileiro. Incorreta. De acordo com o conceito de ideologia, a ideia de que todos somos igualmente o povo brasileiro é uma forma de mascarar as desigualdades. B. Mostra que, diante da televisão, todos os brasileiros são iguais nesse momento. Incorreta. A própria charge demonstra várias pessoas diferentes. C. Sugere que há um crescimento quantitativo dos telespectadores com o passar do tempo. Incorreta também. O momento é o mesmo em situações diferentes. D. Mostra que o discurso sobre o povo brasileiro é ideológico, falso, abole as divisões e desigualdades sociais. Correta. De acordo com o conceito de ideologia, o discurso sobre o povo brasileiro visa igualar todas as situações, simulando uma igualdade social que não existe. Chegamos ao fim do PET 2 de Sociologia. As próximas 4 semanas serão dedicadas às atividades complementares, formuladas pelo seu professor ou sua professora de Sociologia. Foi muito bacana elaborar esse material para vocês. Agradeço a todos os comentários, a todas as sugestões. Em breve nos vemos no PET 3º bimestre. Forte abraço e bons estudos!